Nos últimos 70 anos de sua história, o Brasil vivenciou momentos delicados na política e na economia. Períodos em que a democracia deu lugar ao autoritarismo na forma de governar. Um exemplo disso é o segundo governo de Getúlio Vargas, na década de 50. O jornalista e historiador Jailson Dias levanta alguns pontos sobre o cenário político daquela época que levaram ao suicídio do presidente Vargas. É importante salientar que o estudo da história é justamente para evitar, em grande parte, que certos erros não se repitam. Conhecer a história é evitar que erros sejam repetidos novamente. E, infelizmente, é isso que nós estamos vendo agora no Brasil, onde uma parcela da população de classe média alta não quer aceitar a legitimidade de um governo eleito, como é o governo Dilma Rousseff, e tem desrespeitado a Constituição, tem desrespeitado as leis do nosso país, assim como aconteceu no governo de Getúlio Vargas entre 1951 e 1954, que terminou no suicídio dele. Naquela ocasião, Getúlio Vargas ficou completamente acuado por forças conservadoras, por militares, por políticos da União Democrática Nacional que recebiam o apoio dos Estados Unidos e que não queriam, de forma alguma, que fossem feitas reformas reais para melhorar a vida do trabalhador brasileiro, da população brasileira como um todo. Vale citar que houve uma campanha muito interessante naquele governo Vargas, que foi a campanha do Petróleo é Nosso. Setores mais conservadores da direita, liderados por Carlos Lacerda, queriam a todo custo que o petróleo fosse explorado pela iniciativa privada, fosse explorado por capital estrangeiro, mas Getúlio Vargas encampou a luta de que o petróleo era do povo brasileiro e ele fundou a Petrobras desde então. E ele sofreu essa forte perseguição de setores que não aceitavam de forma alguma que o governo contribuísse para o engrandecimento da população, o governo contribuísse para o engrandecimento do Brasil. Vale a pena dizer que o governo executivo, é claro, ele administra, mas ele precisa do legislativo. Se o governo tenta administrar, mas o poder legislativo, no caso o Congresso Nacional e os poderes econômicos, empresariado, industriais, são contra, realmente o presidente ele fica de mãos atadas. O presidente ele não tem o poder sozinho de resolver todos os problemas. Esse momento que o Brasil passa agora, de um momento de problemas econômicos, financeiros, era algo que precisava ter um apoio geral de políticos, tanto oposicionistas quanto políticos da base aliada, para que o Brasil realmente pudesse recuperar os trilhos do desenvolvimento. Não que essa crise econômica atual se compare com os problemas financeiros vividos pelo Brasil dos anos 80 para trás. Está muito longe. Há pessoas que dizem que essa crise atual é a pior da história. Quando escutarem isso, por favor, entendam que é maledicência pura. Não é verdade. E hoje, o que Dilma tem sofrido, o que a presidente Dilma tem sofrido, foi justamente aquilo que Getúlio Vargas sofreu ao final do seu governo, melhor, durante o seu governo, que terminou com o suicídio dele. Não queriam permitir que ele tivesse sido eleito. Ele foi eleito, queriam derrubar. Existe uma frase muito famosa do Carlos Lacerda, eu acho que ela se refere a Juscelino Kubitschek, não estou aqui bem certo, ele não deve ser candidato. Se candidato, não deve ser eleito. Se eleito, deve ser derrubado, não deve governar. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com a presidente Dilma Rousseff, ou seja, história repetida. E por mais que nós, que estudamos história, que nos formamos na área, ou até aqueles que gostam de ler história, falemos a respeito desses problemas, muitas pessoas simplesmente não querem ouvir. Falam apenas que é corrupção, que corrupto tem que ser preso, mas nós sabemos que apenas o Lula está sendo pego para Cristo, ao passo que outros políticos aí de várias outras agremiações sequer são citados. Quase 10 anos depois da morte de Vargas, em março de 1964, foi a vez do presidente João Goulart ser destituído do governo por forças civis e militares. O período entrou para a história como a ditadura militar e durou cerca de 21 anos. De acordo com este professor de História, o golpe, na verdade, deveria ter acontecido bem antes, no governo de Juscelino Kubitschek. Analisando o contexto como um todo, nós percebemos que o João Goulart, quando, no comício da Central do Brasil, ele anuncia as reformas de base, com reforma agrária, aumento do salário mínimo e limitação da remessa de lucros para o exterior, ele acabou ferindo os interesses daqueles que historicamente apoiaram ou mantiveram os governantes no poder. Ele feriu o orgulho de latifundiários, de grandes empresários americanos, as grandes corporações, de setores da grande mídia, onde nós temos como exemplo o jornal O Globo, que lança todo um editorial justificando o golpe. Na verdade, a justificativa foi impedir um golpe comunista. E as pessoas, muitas vezes, sem saber o que estava se passando, apoiam, porque
viram na grande mídia, chamou fulano de tal de corrupto, chamou fulano de tal de fraco, então automaticamente as pessoas tendem a comprar essa ideia. Ao analisar esses períodos conturbados da história brasileira, Jailson Dias traça um paralelo com o momento atual em que vive o país. O jornalista afirma que é possível identificar alguns traços presentes em cada um desses momentos históricos, como, por exemplo, o papel da mídia. Se nós formos abordar pelo menos a história independente do Brasil, de Dom Pedro I até os dias de hoje, o Brasil ele sofreu uma sucessão de golpes quando a elite estava incontente com o governante, ia lá, derrubava e botava outro. E assim aconteceu. Assim aconteceu quando Getúlio Vargas cometeu suicídio, tentaram impedir Juscelino, e depois veio o golpe militar financiado pelos Estados Unidos. E agora estão querendo a mesma coisa. O presidente que foi legalmente eleito, com a maioria de 54 milhões de votos, está sendo desrespeitada. Cada voto aquele dado a presidente está sendo um voto desrespeitado. As pessoas estão sendo desrespeitadas nessa tentativa de derrubar um governante na marra, baseado apenas em denúncias que são veiculadas por meios de comunicação que possuem interesses, como a Rede Globo, que sempre teve seus interesses financeiros acima de tudo. Foi uma apoiadora do regime militar, tentou fraudar eleições para governador do Rio de Janeiro, teve aquele caso polêmico das eleições de 1889, daquela edição falsificada. Ela tem todo um contexto que embasa tudo isso que os setores de esquerda estão dizendo. As pessoas elas não deveriam apenas engolir essas informações que eram passadas por setores da mídia, por grandes setores midiáticos, mas elas deveriam questionar. E, infelizmente, a grande massa da população, uma parte da população, acaba ouvindo e simplesmente dá razão, cria-se uma indignação seletiva, como se a moralização pública total do país fosse passar pela prisão de uma única pessoa, ou seja, não há uma capacidade. Parece que não está havendo uma capacidade de raciocínio. O que eu percebo, o que eu entendo, é que grupos que sempre foram insatisfeitos, sempre quiseram governar, sempre quiseram mandar, não aceitaram que um presidente operário, que um trabalhador tenha chegado à presidência da República e que, caso o partido dele se perpetue e continue ganhando eleições, que seja através das eleições, não através de golpe. Para o professor Davidson Moura, a divisão política em que se encontra o Brasil hoje representa um risco. Na verdade, é um momento muito conturbado. Analisando a situação hoje como um todo, onde o judiciário toma partido, onde a mídia toma partido, nós vivemos um período extremamente perigoso na nossa história. Eu, particularmente, hoje, vendo esse acirramento dos ânimos, das tensões, eu vejo que o nosso país caminha a passos largos para uma possível guerra civil. Eu espero que esteja errado. Espero profundamente estar errado, mas eu hoje não consigo enxergar uma solução pacífica, uma solução 100% pacífica para a situação que se colocou hoje no Brasil, um acirramento de tensões totalmente desnecessários. O que antes era limitado ao futebol, né, o acirramento das tensões entre torcidas, é o que nós vemos hoje acontecendo no Brasil.